Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora para nossa primeira aula? Sim, bora lá. Antes de tudo, não esqueça de trazer o seu caderno, a sua caneta ou o seu lápis. E gostaria de dar algumas dicas antes de nós iniciarmos. Bom, visto que é um plano de falar inglês, esse projeto meu que eu estou trabalhando, então eu gostaria que vocês repetissem as frases quando eu solicitar. Por exemplo, eu vou colocar uma frase aqui, ou uma palavra, ou um verbo, uma parte de vocabulário e assim vai. E aí eu vou falar, por exemplo, essa frase bem famosa, assim, que nós chamamos de repeat after me, que significa repita comigo, que seria repeat after me, ou repeat after me. Ok? Então, quando vocês receberem esse comando, então vocês repetem o que foi solicitado. Ok? Tem uma outra frase também, que é um comando, que é let's repeat again. Let's repeat again. Que significa, vamos repetir de novo? Ok? Então esses são dois comandos que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, beleza? Então são repeat after me, que significa repitam comigo, ou let's repeat again, que significa vamos repetir de novo, beleza? Fechado. Bom, antes de tudo, eu gostaria de iniciar as nossas aulas falando um pouquinho sobre alguns temas bem complicados de falar quando se trata de aprendizado, que são nomenclaturas. Por exemplo, sabemos que existem tipos de palavras. Um deles são chamados de verbos. O que são verbos? Em inglês, eles são chamados de verbs. Verbs, ok? São todas as palavras que indicam ações. E esses verbs em inglês, eles têm uma forma inicial. Que essa forma, ela vem geralmente acompanhada com um to. Por exemplo, hoje nós vamos aprender dois verbos, que são o to want, e vamos também aprender o verbo to eat. Certo? Então nós vamos aprender o verbo to want. Repeat after me. To want. Okay? Repeat after me. To want. To eat. To want. To eat. Então, como é que eu falo querer em inglês? To want. E como é que eu falo comer em inglês? To eat. Ok? É isso aí. Então, vamos lá de novo. Let's repeat together. To want. To eat. To want. To eat. Então, como é que eu falo querer? E como é que eu falo comer? É isso aí. Bom, com isso em mente, nós temos aí as formas iniciais dos verbos. Espero que vocês já tenham anotado, certo? Porque eu já vou apagar. Então, essas são as formas iniciais dos verbos, certo? Do verbo querer e do verbo comer. Bom, mas aplicando-se a uma pessoa, por exemplo, vamos falar da pessoa eu. A primeira pessoa de um discurso. E também vamos falar da pessoa you, que é a segunda pessoa. Essa que nós pronunciamos I, repeat after me. I, que significa eu. Como é que eu falo eu em inglês? I. Very good. E you,
que significa você. You. You. Como é que eu falo então você em inglês? You. E como é que eu falo eu? I. Aquele beliscãozinho, sabe? I. Beleza? E você eu falo you. Então, aplicando eles ao verbo, por exemplo, se eu falo assim, eu quero, é diferente de eu falar eu querer. Não faz nem sentido, né? Então, para nós aplicarmos eles aos verbos, nós vamos apenas utilizar o verbo em si, sem o to. Por exemplo, eu vou falar I want para falar eu quero. Eu quero. Então eu vou falar I want. Repeat after me. I want. Então como é que eu falo eu quero? I want. Very good. Very, very good. Bom, pensando também no verbo comer, que é o verbo to eat. To eat, que é comer na sua forma inicial, ou chamada forma infinitiva, nós também utilizamos a mesma ideia. Ou seja, quando nós falamos assim, por exemplo, eu como, eu não utilizo to aqui. Por quê? Porque eu não falo eu comer. Nós somos índios, né? Eu comer. Entendem? Ou seja, eu vou falar I eat. Repeat after me. I eat. Então, como é que eu falo? Eu como. I eat. Fechou? É isso aí. Bom, esse é o início do verbo, da conjugação verbal. Bom, nós temos também a pessoa você. Então, se eu falo que você quer, então eu vou falar you want. Então eu falo você quer, you want, certo? Então como é que eu falo? Você quer? Beleza, é isso aí. Bom, também temos para conjugação, ou seja, para o verbo comer. Então vai ficar you eat. Certo? Então, você come, vai ficar you eat. Eu como, I eat. Você come, you eat. Você quer, you want. Eu quero, como é que fica mesmo? E querer, como é que fica mesmo? Lembra? A forma inicial do verbo. E comer, como é que fica? São sempre duas palavrinhas. Ou seja, quando tem esse ar, ir no final do verbo, nós vamos sempre ter o to ali no início. Ou seja, querer, to want, comer, to eat. Certo? Mas quando eu aplico a pessoa eu, não vai falar eu comer, e sim eu como, que fica I eat. Você quer, you want, e você come, you eat. Certo? Adicionando algumas palavrinhas que eu vou chamar aqui nas nossas aulas de short vocab. O que é um short vocab? São palavras voltadas aos verbos. Por exemplo, são palavras novas que adicionam ao seu conhecimento da língua. Ou seja, quanto mais vocab, que é vocabulary, ou seja, palavras novas você sabe na língua, maior é o seu conhecimento na língua. Certo? Mas também tem que saber organizar, assim como eu estou apresentando a primeira vez aqui para vocês. Certo? Bom, então nós temos palavras novas. Por exemplo, a ou a, como a primeira letra do alfabeto. Pode também ser dito como a. Britânicos usam bastante o a, mas americanos usam mais o a. E não é um a igual ao Brasil, ok? É um a. Uma leve vazão de ar aqui pela sua garganta. A. Ok? Então fala comigo. A. Car. House.
cell phone. Let's repeat together. Vamos lá. A car, house, cell phone. A car, house, cell phone. Lembrando que, uma dica para vocês, sempre que em inglês uma palavra terminar com um simples E, ou seja, ele não seja duplo, ele não é pronunciado. Não é pronunciado, ou seja, esse sonzinho só vai até o S. Então, nós vamos pronunciar como house. House. A mesma coisa vai acontecer para o cell phone. Cell phone. Ok? Então, como é que eu falo uma em inglês? Carro, casa, celular. Very good. Vamos repetir de novo. A car, house, cell phone. Uma, nós falamos carro, casa e celular. Então, se eu falar assim, eu quero um carro, eu vou falar I want a car. I want a car. Certo? Então, eu quero um carro. E eu quero uma casa. Ficaria I want a house. E se for eu quero um celular? I want a cell phone. E se ao invés de ser, se fosse você, ficaria como? Você quer um carro. Ficaria you want a car. Certo? Uma frase afirmativa, ok? You want a car. E se for você quer uma casa? You want a house. E se for você quer um celular? É isso aí. Very good. Lembre-se que no finalzinho eu vou deixar uma dica para vocês aí. Ok? Beleza, vamos ao próximo. Então, vamos lá? Let's go. Some bread, cheese, ham, pasta, fruit. Algumas, alguns, alguma, eu falo some. Lembre-se, o sonzinho do E não é pronunciado. E o M é a dica que eu vou dar no final do vídeo para vocês. Como é que eu falo pão, então, também? Queijo, presunto, macarrão, fruta ou frutas. É isso aí. Então, se eu falo assim, em inglês, antes de ir para a frase, em inglês, quando nós falamos sobre, especialmente comida ou bebida, eles têm que colocar uma certa quantidade. Bom, quanto a essas comidas que são comidas gerais, nós colocamos o some. Por exemplo, se eu falo que eu como pão, eu falo assim, ó, I eat some bread. Então, como é que eu falo? Eu como pão. I eat some bread. Tenta de novo. Mais uma vez. Mais rápido agora. É isso aí. E se ao invés de ser pão, eu como pão, fosse eu como queijo? I eat some cheese. Very good. Eu como presunto. I eat some ham. Eu como macarrão. I eat some pasta. Eu como fruta. Ou eu como frutas. I eat some fruit. É isso aí. Very good. E se ao invés de ser eu, fosse você? Se eu falasse assim, você come pão. Ficaria you eat some bread. Não é uma pergunta, tá? É uma afirmação, ó. Você come pão. Você come pão. Sem ser pergunta, ok?
You eat some bread. Então fica como? É isso aí, mais rapidinho. E se for, ao invés de pão, for queijo? E se for macarrão? Que tal presunto? E fruta? É isso aí. Very good. Espero que vocês tenham pronunciado todas essas frases. Ou seja, para que nós consigamos fazer esse trabalho juntos, é importante, imprescindível que você repita. Porque essa musculatura aqui, como eu mencionei antes, precisa ser treinada, certo? Musculação, ou seja, a musculação do inglês é repetição. Beleza? Bom, a dica que eu ia deixar para vocês hoje é a dica do M, que é a letra M do alfabeto, certo? No nosso alfabeto, essa letra, vou colocar ali mais para o cantinho, essa letra aqui, ela é pronunciada como M, né? Pra gente aqui no Brasil ou no português. Ele é pronunciado como M. Em inglês, ele é pronunciado como M. Tá vendo esse sonzinho final que faz quando a gente pronuncia o M? É um bilabial sound, ou seja, é um som bilabial. Ou seja, ele é feito tocando os seus dois lábios. Ou seja, todas as palavras que finalizarem ou que tiverem um M, elas vão ser pronunciadas dessa forma. Principalmente as que são finalizadas. Por exemplo, ham, ham, some, que estava aqui, lembra? Some, certo? Então essa é a dica de hoje. Treinem bastante e vejo vocês na próxima aula aí. Até lá!